Olá! Um outro grande aspecto que eu quero comentar com você, jovem do sétimo ano, sobre a formação dos Estados Nacionais, é algo que eu quero que você tenha ideia de que não foi no mesmo tempo, tá bom? Ali no século XIV e XV começam a pipocar a ideia de Estados Nacionais como Espanha, Portugal, Itália, Inglaterra. Não, cada um teve o seu tempo. Por exemplo, Portugal é de 1139. Ali então ainda século XI para XII. Já a Espanha é praticamente ali com a chegada do Cristóvão Colombo aqui na América, ali por volta de 1490, 92. Então, cada comunidade se unifica em torno deste rei no seu tempo certo. Ora, algo importante que eu quero que você saiba também, tá certo? A diferença na nomenclatura. Estado. Quando a palavra Estado está com E maiúsculo, significa que em uma localidade há um governo reconhecido por todos e um conjunto de leis que todo mundo obedece, que todas as pessoas obedecem. Por exemplo, o Brasil é um Estado, nós temos o quê? A Constituição Federal, que é a lei mais importante do nosso país. Todos nós brasileiros estamos abaixo dessa lei, nos submetemos a ela, do brasileiro mais humilde ao brasileiro mais importante por causa de um cargo público, por exemplo, como o presidente da República. Todos temos que obedecer à Constituição. Quando a palavra Estado ela está com E minúsculo, representa dentro daquele país, dentro daquele Estado, uma unidade federativa. Por exemplo, São Paulo, Paraná, Minas Gerais. Tem autonomia, pode até ter sua lei, tem até governo próprio. Por exemplo, estados têm seus governadores, não é verdade? Só que neste local ele não é independente, ele faz parte de um estado maior. Então, por exemplo, São Paulo é um estado da unidade, é uma unidade federativa do Brasil, que é o estado maior, que é a nação. E também a própria palavra nação, não é verdade? Nação, país, está ligada a quê? Está ligada à localidade, ao território físico. Território tipo a terra, o mar, tá? As fronteiras, tá? A língua, a costume, religiosidade. Muito bem, gente, quando os reis começaram a ficar muito importantes ali, do século 13, 14, com a formação dos primeiros estados, como a gente está estudando, muitos reis quiseram se diferenciar do povo. Pode ser, professor. Não moravam todos no mesmo lugar? Não falavam a mesma língua? Não cultuavam a mesma religião? Como se diferenciar? Sim, por causa do seu castelo, por causa das suas roupas, coroa, cetro, aquela pompa, circunstância, as genuflexões para você ter que estar na frente de uma autoridade. Muitos reis gostavam de fazer isso para se diferenciar e para também colocarem a autoridade. Mas a autoridade não era total não, viu? Nunca foi. Sabe por quê? Pelo seguinte, a nobreza e a igreja também estavam nesse barco. Muitos nobres, perante reis importantes, pediam emprego, pediam cargos para poderem ter os seus salários e muito rei, para poder ter o respeito do povo, se aliava aos nobres. Muito conde, barão, duque, era muito querido pelo povo, era muito respeitado pelo povo daquela localidade, por exemplo. Então o rei tinha que ser amigo, tinha que ser aliado deste nobre para poder ter o respeito do povo. E a igreja também, tá? Com a igreja, muitas vezes reis quiseram testar o poder da igreja com guerras, não obedecendo ordens da igreja. Agora, na maioria das vezes, por exemplo, no continente europeu, a maioria dos reinos que surgiram, o Papa era aliado, porque era o Papa que coroava, era o Papa que decidia questões territoriais, questões de limite de reinos.
e até que acabava com guerras. Muitas vezes o Papa, bispos da igreja, eram as pessoas que acabavam com o problema de conflitos. Então a igreja, muitas vezes ela era aliada, na maioria das vezes era aliada dos reis. Agora tinha reis, por exemplo, na França, alguns reis quiseram testar o poderio da igreja, chegaram até a não reconhecer papas. Na França, o rei Felipe o Belo chegou a não reconhecer papas, ia ter papa próprio. A França e a igreja sediada em Roma não reconhecer este Papa. Tivemos esse tipo de problema. Outra coisa importante, tá, gente? Muitas vezes os nobres, para tentarem colocar um freio, um limite no poder do rei, para ele não governar de maneira desenfreada, como ele bem entendesse, criaram os parlamentos, as câmaras de deputados. Na Inglaterra era chamada de Câmara Alta e Câmara Baixa, onde estavam os lordes. E esses homens é como se fossem os deputados aqui no Brasil. Eles o quê? Regulavam o poder do rei. Diziam para o rei através de regras até onde ele poderia ir, com uma declaração de guerra, com aumento de impostos, tá certo? Então tinha isso também. E outra coisa, reis não, perante o povo, também, reis não governavam a bel prazer, como que bem entendiam com a questão ao povo. Tinha que respeitar, por exemplo, a tradição de um lugar, a tradição religiosa de um lugar, os festejos daquela comunidade. Reis desta época tinham que então, né, ter essa respeitabilidade para com o seu povo, porque senão acabavam perdendo a rédea, o respeito, e aí não iam governar de maneira nenhuma, tá certo? Muito bem, vamos ver aqui, e para fechar, para vocês aqui, ó, perante a igreja também, né, reis que desafiaram o seu poder, muitas vezes, na maioria das vezes, não se deu bem, porque como a igreja ela era muito respeitada em outros territórios, se num território ela tivesse problema, ela pedia para o rei vizinho arregimentar seus exércitos, invadir aquele reino rebelde. E aí tudo voltava às boas, ou por medo, ou porque a guerra aconteceu mesmo, e aí a igreja conseguia aniquilar um rei inimigo. Daquela forma, naquele tempo, era assim, então, que funcionava. Até, tudo de bom.